Já vou te alertando que esse vídeo tem um alto teor confessional, então se você gosta de historinhas da vida real, então gosta de conteúdos mais autobiográficos, fica aqui comigo porque eu vou te falar sobre os meus encontros e muitos desencontros com a biblioterapia. Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Cíntia Blanc. Eu sou, desde 2017, sou terapeuta integrativa e complementar. Tenho graduação e pós-graduação em terapias integrativas e complementares e já atuei com diversas técnicas holísticas. E nesse vídeo eu quero falar sobre quase que a raiz, então, vamos colocar assim, né, desse meu desejo pelas terapias que hoje, passado muitos anos, eu consigo ver que a raiz disso tudo estava lá na biblioterapia. Mas vamos uma coisa de cada vez, porque esse vídeo, ele é praticamente assim uma reparação da minha história pessoal com a biblioterapia, um reencontro, uma ressignificação também assim de muitos temas envolvendo terapia, leitura, livros e todo esse viés mais de autoconhecimento. Então, nesse sentido, começando pelo começo, né? Então, os livros, eles sempre tiveram uma importância muito grande na minha vida desde a infância. Então, desde sempre, eu amei livros, leituras. E aí, nesse sentido, né, fica até assim aquela coisa do se foi uma escolha totalmente, né, consciente, foi uma conexão ali totalmente espontânea, porque na verdade eu fui criada pela minha tia e tinha uma diferença de idade muito grande entre a gente, ela já faleceu, do tipo, ela quase teria ali idade para ser minha avó, na verdade. E eu era a única criança da casa. Então, os livros, eles foram uma grande companhia para mim também. Ela jamais permitiria eu ficar zanzando na rua, enfim. Então, era sempre dentro de casa. E os livros, eles, então, sempre foram uma grande companhia para mim. Brincava sozinha, lia muito. E essa era a minha rotina em casa. E para além disso, né, e aí já nesse momento, né, assim, de conexão dos livros para além de um passatempo, a leitura ela também acabou ocupando para mim desde já uma função terapêutica e de autoconhecimento. Por quê? Como eu não fui criada pelos meus pais, eu tinha muita conexão com histórias, principalmente ali os contos de fadas, em que as princesas, elas eram criadas por outra pessoa da família, ou elas se sentiam solitárias, ou enfim, houve ali uma questão familiar, enfim, problemática, em que eu gerava ali já uma conexão com a personagem, com a protagonista da história. Então, hoje, passado aí muitos anos, eu consigo perceber que a minha primeira conexão com esse fundo terapêutico da leitura se iniciou quando eu nem sabia que existia a palavra biblioterapia, né? Desde a infância mesmo, com essa aproximação desse tipo de leitura, que era uma escolha, era uma conexão minha. E inclusive depois, né, quando eu comecei a escrever também histórias, e aí eu tinha 9, 10 anos, mais ou menos, comecei a escrever também histórias. As minhas protagonistas também, elas tinham uma mistura disso tudo, de contos de fadas, com questões familiares, com questões de sentir-se mais sozinha, enfim. E então hoje eu consigo identificar que a função terapêutica da leitura na minha vida, ela começou na infância, sem ser orientada por ninguém, como realmente eu me, vamos colocar assim entre aspas, né, me auto-aplicando ali uma leitura terapêutica, um contato mais terapêutico com os livros. E sim, isso foi importante para mim durante toda a minha adolescência ali,
E quando chegou na escolha de um curso de ensino superior, eu pensei em biblioteconomia e letras, mas me deu um medinho danado de dar aula. Então, como letras só tinha opção de licenciatura, eu fui para biblioteconomia, por esse amor aos livros, à leitura também. Mas já no primeiro semestre eu não me identifiquei muito com o curso, não gostei muito. E aí eu me recordo que, e aí entra os encontros e desencontros, porque até aí, né, parece, nossa, que história com final feliz. Os livros ajudaram tanto ela na infância, e aí ela veio a fazer uma faculdade de biblioteconomia e todos viveram felizes para sempre, né? Não, começa aí os desencontros, porque aí eu me lembro que eu fui falar com uma professora de que eu não estava gostando muito do curso. Fui me abrir com ela, era uma professora do próprio curso de biblioteconomia, então formada em biblioteconomia, e particularmente a disciplina dela eu não gostava, mas eu gostava da pessoa. E aí, então, eu fui comentar isso com ela, né? Me abri de que já tinha passado um semestre, eu tinha passado em todas as disciplinas, mas eu não estava gostando do curso, né? E aí ela me iludiu. Ela me iludiu, porque ela disse que ia melhorar muito o curso, que realmente o primeiro semestre não mostra nada da beleza que é o curso, das possibilidades que existem de atuação, aquela coisa toda, que eu deveria continuar, porque eu iria gostar, enfim, né? Eu pensei, então tá, é muito cedo, né? E continuei o curso e de fato me formei em biblioteconomia. Mas sempre questionando muitas coisas. Enfim. Então, teve esse porém aí já nesse início, porque de fato na biblioteconomia a gente vem a ver muitas coisas técnicas, né, de ordem administrativa, de centros de informação, de softwares de informação, administração de bibliotecas, de espaços, gestão de eventos, de acervo, enfim. Só que eu tava com aquela coisa terapêutica latente em mim. E quando eu fui escolher o tema do meu TCC, eu procurei uma professora para falar que eu queria fazer sobre biblioterapia. Era uma professora que eu já tinha trabalhado com ela durante a graduação, com alguns temas relacionados à leitura, e que o tema que eu queria trabalhar no TCC, para concluir a graduação em biblioteconomia, era biblioterapia. E aí ela me disse que ela não trabalharia com esse tema, ela não trabalhava com esse tema, então ela não poderia me orientar, porque ela não tinha ali, né, repertório, subsídio para poder me orientar num tema que não era da alçada dela. Aí ela ainda disse, né, olha, tem o fulaninho, esse outro professor, que ele trabalha com biblioterapia, então você pode fazer com ele. Ou, se você quiser fazer comigo, vai ter que ser um outro tema. E aí, enfim, para mim, trabalhar com o fulaninho que foi sugerido não era uma opção. Eu, de fato, não iria querer ser orientada com ele. Então, eu escolhi um outro tema. E aí entra outro desencontro com a biblioteconomia, com a biblioterapia, né? Eu acabei fazendo meu TCC da graduação de biblioteconomia sobre competência informacional. Acabei fazendo meu TCC da graduação, meu TCC da pós-graduação e minha dissertação de mestrado, todos nessa linha da competência informacional, que é o uso da informação para o desenvolvimento da pessoa nesse sentido, vamos colocar assim, cotidiano. Então, o uso da informação e possibilitar que as pessoas tenham competência e informação para realmente avaliar e usar melhor a informação na sua vida. Mas o que eu queria era usar na sua vida de forma terapêutica, mas enfim. A competência informacional não é com esse viés terapêutico, é com esse viés, vamos dizer assim, prático da vida, né? Mas enfim, foi o que eu consegui me aproximar mais nesse sentido. Bom, de fato, eu acabei sendo uma bibliotecária muito problemática nos lugares que eu trabalhei, porque eu queria sempre trazer ali, né, outros vieses, outras possibilidades e queria sempre trabalhar de uma forma mais criativa, trazer
arte, música, autoconhecimento, tudo isso misturado com a leitura. E nem sempre em todos os lugares isso era visto, né? Era visto como outras funções ali, eu como bibliotecária. Fato foi que acabei saindo da profissão. Então eu atuei por, acho que foi 6 anos que eu atuei como bibliotecária, e aí fiz a minha transição de carreira, então, como terapeuta integrativa e complementar. Fiz graduação, fiz pós-graduação em terapias integrativas e complementares. Eu comecei a atuar como terapeuta em 2017, tá? Então fiz várias formações aí mais a nível holístico, com diversas técnicas, e a leitura para mim também, quando eu vim a me tornar terapeuta integrativa, sempre foi algo muito importante. Então, inclusive, se você vê aí, ou já viu outros vídeos meus aqui no canal, vai ver que eu tenho livros, muitos livros. Eu leio muito e pesquiso muito sobre as técnicas que eu trabalho, sobre diferentes visões também terapêuticas, sobre diferentes abordagens, enfim. E, para mim, a leitura também, em outras fases da vida, ela veio a ser muito terapêutica no sentido do autoconhecimento. Um dos livros que eu falo muito, que me ajudou lá quando eu estava no meu retorno de Saturno, nos 28, 29 anos, foi o Mulheres que Correm com os Lobos. Inclusive, vim depois a estudar psicanálise, estudar também terapia junguiana, a psicologia analítica junguiana, de Carl Gustav Jung, e inspirado também sobre essas leituras, do olhar o ser humano de uma forma simbólica, de olhar para diferentes culturas, de olhar para a profundidade do inconsciente. Então, isso tudo eu me conectei muito, e leituras e autores como esses me trouxeram também muita bagagem para o meu desenvolvimento pessoal e também para mim atuar como terapeuta integrativa. Mas, inclusive, se você depois der uma olhada aqui no canal, vou deixar o link por aqui também. Eu tenho resenhas de vários livros aqui no canal. Então, livros que eu acho que são bacanas de outras pessoas lerem, ou até desindicações, vou colocar assim, né? Algumas leituras que eu não achei legal também. Fiz algumas resenhas aqui no canal. Então, a leitura, ela sempre foi muito importante para mim na vida adulta posteriormente, depois atendendo como então terapeuta, fui indicando livros para as minhas utentes. E aí, nesse sentido, eu fui sempre muito conectada com os livros. Mas, depois daquele desencontro lá do TCC com a biblioterapia, eu fiz algumas leituras, alguns estudos sobre biblioterapia, mas nenhuma prática, vamos colocar assim, nada que consolidou a biblioterapia na minha vida. Mas, antes de fazer a minha formação como analista junguiana, eu imaginava a arte-terapia como pintura, desenho, escultura, né? Então eu pensava sempre nas artes plásticas, vamos colocar assim, né? Eu não via a literatura como uma expressão artística, não me vinha assim como algo óbvio. Eu estudando, fazendo essa formação, eu vim perceber que é uma expressão artística de fato, não pode ser considerada diferente disso. E aí, nesse sentido, a biblioterapia se conecta totalmente a uma arte-terapia, no sentido de que são expressões artísticas também, são expressões que unem a arte, uma filosofia de vida, uma aplicação no cotidiano, né? E o poder que isso tem, as leituras que nós escolhemos, os livros que nos escolhem, o quanto tudo isso pode ser transformador na nossa vida. Eu fui ver que a leitura, ela tem também um grande viés criativo, criador, transformador, e que permite um amadurecimento da pessoa muito grande através da leitura.
E quando eu tive acesso a esse tipo de pensamento, não necessariamente que Jung propagava isso, mas pós-jungianos trabalharam mais especificamente nesse tema, eu vinha fazer o meu TCC sobre biblioterapia e imaginação ativa. Então, a biblioterapia, que é esse conceito, essa área do saber unida à imaginação ativa, que é um conceito junguiano. E como esses dois conceitos, esses dois temas, eles contribuem para a individuação. Individuação que é o processo de tornarmos nós mesmos, o processo de amadurecimento da vida. Então, quando eu me aprofundei nesse TCC da pós, dessa formação, aquilo reacendeu. Foi um reencontro, um ressignificado delicioso. Foi de fato assim como se eu tivesse, sei lá, encontrado uma amiga que eu não falava há muitos anos e que a gente deixou de se falar por um desencontro, por uma bobagem, por ali algo que não fazia sentido. Foi ali nós não deveríamos ter parado de nos falarmos, né? E aí esse desencontro se perdurou por muitos anos. Então, quando eu fiz mais recentemente esse TCC, foi aquelas pazes, como se eu estivesse realmente fazendo ali as pazes com uma grande companhia. E desde então, tenho me dedicado aos estudos e práticas pessoais com biblioterapia. E agora, mais recentemente, um novo reencontro, e aí acho que é um grande processo mesmo de autocura desse tema na minha vida, eu vinha desenvolver o grupo Alma Criativa. O Alma Criativa, ele é um grupo online para mulheres acima de 35 anos, em que eu utilizo de biblioterapia, arte e escrita terapêutica para o autoconhecimento feminino. Então, esse TCC mesmo que eu fiz dessa pós, em imaginação ativa e biblioterapia, ele veio ativar muitas coisas boas em mim, a ponto de eu querer levar isso para outras pessoas. E aqui uma coisa muito importante, olha aí que eu já ia esquecer. Outro desencontro que aconteceu com a biblioterapia lá no passado. Eu me lembro que uma vez eu procurei uma bibliotecária que ela trabalhava com grupos de leitura e eu falei do meu interesse em trabalhar com biblioterapia. Eu falei para ela que eu tinha interesse em biblioterapia e como é que eu poderia estudar, o que eu deveria fazer ali, livros para ler, enfim, para trabalhar com biblioterapia. Aí eu estava fazendo graduação em biblioteconomia. Então eu tinha, nessa época, eu devia ter uns 20 anos, eu estava lá no meio do curso. E aí essa bibliotecária disse o seguinte, que ela não trabalhava com biblioterapia, ela só trabalhava com grupos de leitura, porque para trabalhar com biblioterapia tinha que ser um bibliotecário e um psicólogo. Então, que eu não poderia ser biblioterapeuta, ou se eu fosse biblioterapeuta, eu só poderia atuar com a presença de um psicólogo mediando tudo. Quando ela falou isso, eu pensei, mas gente, da onde eu vou catar um psicólogo para eu estar junto dele, né? Ainda mais que o jeito que ela falou deu assim a entender do tipo, você vai ser a pessoa que vai entregar os livros que o psicólogo escolher. Aí eu fiquei meio assim, nossa, mas não era bem isso que eu entendia por biblioterapia, né? Aí esse foi um outro desencontro que aconteceu também com relação à biblioterapia. Sendo que, anos depois, eu me aprofundando ali na teoria da biblioterapia, eu fui perceber que, fui descobrir, enfim, né, me informar o quanto existia da psicanálise na biblioterapia, né? Então, todo o movimento de catarse que existe na biblioterapia é de fundamento da psicanálise. Psicanálise de Freud. E Freud foi um grande defensor da psicanálise leiga. O que significa isso? Da psicanálise realizada, feita por pessoas não médicos e não psicólogos. Então, que pessoas
de formação de outras áreas, ou mesmo apenas com o ensino médio, elas fossem sim psicanalistas, porque uma coisa não intervinha na outra, né? Então são atuações diferentes, a atuação de um psicanalista e a atuação de um psicólogo. Só que isso, lá naquela época, eu não fazia ideia. Eu não sabia dessa informação, do quanto a psicanálise tinha essa conexão com a biblioterapia, ou quanto os autores ali da biblioterapia bebiam da fonte da psicanálise. E o quanto psicanálise era uma formação que me interessava demais. Então, todos os conteúdos da psicanálise, eles me interessavam demais. E vinha a me formar em psicanálise faz uns 3, 4 anos, mais ou menos, que eu sou psicanalista de base freudiana e mais recentemente, então, fiz a minha pós-graduação e a minha formação como analista junguiana. Então, nesse sentido, aí houve um outro desencontro, né? E olha só que impactante, uma profissional da informação ter sido, vamos colocar assim de certa forma, prejudicada, né, pela falta de informação. O quanto ser biblioterapeuta não pressupõe ter alguma formação, seja em psicologia, psicanálise ou qualquer outra vertente de terapias, né? E o quanto é possível a conexão de outras áreas e de outros saberes também com a biblioterapia. Então, quando eu até lembro disso, eu fico pensando, nossa, eu podia estar trabalhando com biblioterapia há muito mais tempo, mas foram muitos os desencontros que atrasaram essa conexão. Mas enfim, aqui estamos, né? E hoje eu me sinto assim completamente feliz, completamente realizada, e eu vejo assim essa história de encontros e desencontros da biblioterapia na minha vida e de forma geral a leitura com uma função terapêutica na minha vida, na vida das minhas clientes, e agora, mais recentemente, com o meu projeto Alma Criativa, em que eu uno biblioterapia, arte, escrita terapêutica, aí como uma ferramenta de autoconhecimento. E que esse projeto, que seria então, né, o final feliz dessa história da biblioterapia na minha vida, ele veio realmente acontecer num momento de maior maturidade na minha vida, de mais repertório cultural, literário, em todos os sentidos. Então, hoje, de fato, eu vejo assim que tudo, de certa forma, me trouxe até esse momento. Embora, né, foram muitos os encontros e desencontros. Então, nesse sentido, esse vídeo é para fazer esse relato aí de experiência com relação aos encontros e desencontros, de possibilidades, limitações, preconceitos que existem, falta de informação que existe com relação à atuação de um biblioterapeuta, de um terapeuta também de forma geral, mas que o final feliz chega. E de fato eu vejo que o Alma Criativa veio aí a curar todos esses desencontros que aconteceram e espalhar, tanto curou questões em mim, colocando esse encerramento nessa história, como hoje está levando também cura, autoconhecimento para muitas outras mulheres. Então, espero que tenham gostado aí desse vídeo mais autobiográfico, mais confessional, mas era algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, essa minha jornada com a biblioterapia. Então, grande beijo, e se você tem aí também uma história com os livros, com a leitura, com a arte, com as terapias que quer compartilhar, pode colocar aí nos comentários, que eu adoro ouvir histórias. Tchau, tchau, meus amores.